Olá pessoal, dando sequência ao curso de 101 questões da banca IBFC, vamos para a questão de número 4. Analisando a proposição composta, o assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas ou preencheu o relatório se e somente se anotou no caderno e arquivou o processo ou digitalizou os documentos. Podemos dizer que o total de proposições simples é... Pessoal, eu observo que eu fui lendo e fui circulando os conectivos. Os conectivos, ele une as proposições simples. Ele une as proposições simples, formando uma proposição composta. Então, veja só. Quando eu tenho uma proposição simples, P e Q, um conectivo e duas proposições simples. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu vou aumentando, quando eu aumento aqui, outro conectivo, outra proposição simples. À medida que eu vou aumentando a quantidade de conectivos, eu vou aumentando em proposições simples. De modo que eu posso dizer que o número de proposições simples, é importante isso aqui, tá? Vai ser igual ao número de conectivos mais um. Sempre vai ser um a mais. Por exemplo, quando eu tenho aqui, nesse caso, dois conectivos, eu tenho três proposições simples. Se eu aumentar aqui mais um conectivo, vou para três conectivos, aí eu boto aqui mais uma posição, vão ser quatro proposições simples. Sempre é uma a mais. Como eu circulei aqui, conectivo ou, conectivo se somente se, conectivo e, conectivo ou, eu contei aqui os conectivos, 1, 2, 3, 4 conectivos, né? Estou contando, veja. Um conectivo, que é o ou, outro conectivo, se somente se, outro conectivo, que é o i, outro conectivo, que é o ou. Vamos contar 1, 2, 3, 4. Ele pergunta quantas proposições simples tem. Ora, se eu tenho 4 conectivos, eu tenho 5 proposições simples, porque a quantidade de proposição simples sempre é uma a mais do que a quantidade de conectivos. Pessoal, e onde é que eu enxergo essas quantidades de conectivos? Onde é que eu enxergo ela? Aqui, de proposição simples. Aqui, o assistente administrativo fez o controle das cópias xerográficas. Isso aqui é uma proposição simples. Quer ver a outra? Preencheu o relatório. Quer ver outra? Anotou no caderno. Quer ver outra? Arquivou o processo. Quer ver a próxima? Digitalizou os documentos. Conte. Quantas tem aí? Tem que bater 5, né, pessoal? Tem que bater 1, 2, 3, 4, 5. Porque separando elas, né? Separando elas estão os conectivos. Um conectivo aqui, separando as duas posições simples. Outro conectivo aqui, que separa. Outro conectivo aqui, e outro conectivo aqui. Então eu tenho 4 conectivos e 5 proposições simples, que é o gabarito. Ok, pessoal? Vamos para a questão número 5. Questão 5. Questão do ano passado, questão da Polícia Civil, da Bahia, Banco IBFC. A proposição P tem valor lógico falso e a Q tem valor lógico verdadeiro. Está dizendo que eu quero a tabelinha do PQ falso com verdadeiro. E ele pergunta, nessa condição é correto afirmar que... A tabelinha na mão de vocês, tá? Aquela tabelinha tem que imprimir para acompanhar todas as aulas, tá certo? A gente acompanha aí. O valor lógico do condicional entre as duas, nesta ordem, é falso. Gente, o condicional, que é o se então, só tem um caso que é falso. Para ele ser falso, tem que ser V com F, e não F com V nessa ordem. Então, a letra A está errada, não posso marcar.
O valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é falso. Ora, o bicondicional, para ser verdadeiro, os dois têm que ser iguais. Ou seja, no bicondicional, V com V dá V e F com F também dá V. Porém, V com F e F com V vai dar falso. E aqui eu estou falando de F com V. Então, o bicondicional vai dar falso. É o gabarito. B de bola. Né? É o gabarito. Vamos comentar demais? Letra C. A conjunção entre elas é verdade. Gente, não. A conjunção só tem um caso que é verdade. Que é o conectivo I, que é o V com V. Né? Só tem um caso que é verdade. Então, não pode ser. Letra D. Valor lógico da disjunção conectivo ou entre as duas dessa ordem é falso. Não. Na disjunção, basta um ser verdadeiro, que já é verdadeiro a disjunção. Só é falso quando é F com F, né? Conectivo ou. E a disjunção exclusiva entre as duas é falso. Não. Ou é uma coisa ou é outra. É verdadeiro na disjunção exclusiva, que é o conectivo ou. Então, realmente, o correto é a letra B de bola. Ok? Pessoal, questão 6 de BFC 2022. O total de... Cuidado com essa questão. O total de proposições simples distintas... Olha, isso aqui é importantíssimo, isso aqui. Proposições simples distintas. Cuidado. Que formam a proposição composta. Se eu for contar pelos conectivos, eu vou errar. Por quê? Pessoal, pense comigo aqui, analise comigo. Ou o motorista foi imprudente ou a sinalização estava com defeito. Aqui, ó, o motorista foi imprudente. É uma proposição simples. Aqui tem o conectivo, né? Conectivo ou, tá? Depois nós temos aqui, ó, a sinalização estava com defeito. Outra proposição simples, porque logo em seguida vem o conectivo, ó. Se somente se. Vou mudar aqui a cor para facilitar. O agente de trânsito notificou o ocorrido, porque aqui, ó, vem logo o outro conectivo, o I, ó. E o motorista foi imprudente. Aqui, esse mais é um conectivo, que ele tem a função de I. Não tem conectivo mais, mas aqui ele tem a função de I. E as condições da pista não eram adequadas. Se você for contar aqui, eu tenho um conectivo ou, que somente se dá 2, o I dá 3, e esse mais, que faz a função do conectivo, dá 4. Aí eu falei em vídeos anteriores que a quantidade de proposições simples é o conectivo mais 1. Vocês iam marcar a letra B, que é 5. Porém, a resposta é 4. Por quê? Porque ele fala assim, ó, o total de proposições simples distintas. E observe que o motorista ser imprudente aparece 2 vezes. Aqui e aqui, ó. Então eu não posso contar 2 vezes. Eu conto só uma vez. Então eu conto só uma vez. Então eu tenho 4 proposições simples, que é o motorista foi imprudente, é uma, sinalização estava com defeito, é outra, o agente de trânsito notificou o ocorrido, é outra, e a outra é a condição da pista não era adequada. Então eu tenho 4 proposições simples. Letra A é o gabarito. Ok, pessoal? Um abraço.